uma planta psicoativa utilizada em rituais xamânicos há mais de 10 mil anos atrás pelos nossos ancestrais sul-americanos, e que também dizem ser a mesma planta que faziam as bruxas voarem em suas vassouras durante a Idade Média na Europa. Meu nome é Rafael Luiz, esse é o Guia da Floresta, e se você já ouviu essa música antes, já prepara aquele chá, deixa aquele like aqui no vídeo, porque hoje você vai finalmente descobrir o que raios é a flor de trombeta. Inclusive, já se inscreva aqui no canal do Guia da Floresta para não perder os próximos vídeos de plantas sinistras como essa. Atualmente, a trombeta dos anjos é uma planta psicodélica muito famosa, tanto por ser inspirações de algumas pérolas da cultura pop, como também por ser encontrada facilmente em parques, terrenos baldios e até no jardim da tua avó. Mas antes de falarmos dos seus efeitos, precisamos entender se todo mundo se refere à mesma planta quando usamos o nome popular trombeta de anjo. Porque lembrando aqui rapidinho que nome popular é a gosto, você usa como você quiser. Muito antes de ser usada em rituais de bruxaria na Europa durante a Idade Média, estudos afirmam que a trombeta já era utilizada há pelo menos 10 mil anos atrás por populações tradicionais aqui da América do Sul, principalmente por indígenas do Peru. Essa trombeta que era utilizada aqui pelos nossos antepassados é da família Solanaceae, ou seja, é parente do nosso tomate e da nossa pimenta, mas é de um gênero bem diferente chamado de Brugmansia. Fontes históricas relatam que as alucinações causadas pelas espécies antigas de Brugmansia eram utilizadas em rituais como forma de elevar a consciência, tanto para meditação quanto para falar com os deuses. Muitos acreditam que parte dos traços e cores da antiga arte inca derivam da relação que essa sociedade tinha com tais plantas psicoativas. As espécies de Brugmansias da época, juntamente com o cacto de São Pedro ou Echinopsis pachanoi, foram as primeiras plantas psicoativas utilizadas de forma ritualística pelos indígenas da América do Sul, muito pelo fato dessas espécies necessitarem de pouquíssima, às vezes quase nenhuma preparação para o seu consumo, tendo em vista que é possível consumi-las cruas. Mas é claro que os efeitos colaterais também são muito piores quando são consumidas cruas, mas a gente já vai chegar nos efeitos já já. Diferentemente da ayahuasca, que necessita não somente da fusão de duas plantas, mas também do preparo, de cozinhar a poção. Tudo ia bem para essa galera até que chegou a grande praga das Américas, o colonizador. Lá no século XVI, a Espanha invadiu o que hoje conhecemos como Peru, e juntamente com todo o PEC colonizador que já conhecemos, que contém varíola, peste, mal-olhado, escravidão e outras mazelas, também chegou a Inquisição Farmocrática. Não sei se é exatamente assim que se traduz Pharmacratic Inquisition, mas tudo bem, foi aí que a Igreja Católica Romana caçou com muito esforço toda pessoa e cultura que usasse plantas psicoativas ou alucinógenas como parte de seus rituais. Assim como já falamos no vídeo da mandrágora que está aparecendo aqui em cima ou desse lado para você conferir depois, a trombeta foi muito utilizada por algumas das mulheres tidas como bruxas nesse período. Só que se você já ouviu falar dessas histórias do tempo da caça às bruxas, você deve estar mais familiarizado com outro nome, a datura. Já vou fazer uma ressalva aqui, eu estou usando o termo bruxa para dar mais drama pro vídeo, mas todos nós sabemos que elas não passavam de mulheres que simplesmente conheciam muito da natureza ao seu redor. A datura foi utilizada pelas bruxas tanto de forma isolada como misturada a outras ervas de poder para diversos fins. Um dos mais conhecidos era o uso de unguento de mandrágora, belladonna e datura nos cabos das vassouras, onde dizem que elas montavam totalmente nuas. E essa seria a famosa poção de voo que fazia as bruxas voarem. Agora vamos lá. Muito dos relatos que nós temos sobre as bruxas, na real, provavelmente todos os relatos, não foram dados pelas próprias bruxas. Então é bem possível que algumas das coisas sejam verdades, já outras não. Então vamos alucinar aqui um pouco sobre essa tal poção de voo das bruxas. Mandrágora, belladonna e datura são praticamente as solanáceas mais alucinógenas que existem. Passar isso no cabo de uma vassoura e sentar nela, sem nada cobrindo as suas partes íntimas, poderia sim favorecer muito bem a absorção das substâncias psicoativas pelas pregas. E muito provavelmente essa mistura de planta alucinógena deve dar, entre outras sensações, a de voar. Pelo menos é o mínimo que eu espero se eu misturar essa quantidade absurda de alucinógeno. Por um outro lado, hoje nós sabemos que algumas dessas substâncias podem ser usadas de maneira tópica, ou seja, como pomadas e cremes
cremes para algumas doenças e infestações de pele. Então, será que talvez elas já não poderiam saber que usar essas plantas em pouca quantidade e de maneira certa não iria evitar aquelas coceirinhas chatas lá embaixo? Eu não sei, mas eu te deixo com essa dúvida maravilhosa. E não somente na Europa e nas Américas, como em diversas outras regiões do mundo, existem relatos de sociedades antigas que usavam alguma dessas espécies de plantas que em pequenas quantidades poderiam curar, mas que em altas quantidades poderia te conectar com Deus ou até, quem sabe, ser usada como veneno. Chegando nos dias de hoje, com o advento da internet e o aumento dos psiconautas, curiosos, hipsters, jovens místicos, hamsters e malucos por plantas, mais pessoas vêm descobrindo a datura e a trombeta por conta dos seus usos como alucinógeno recreativo. Só que, obviamente, o povo só quer saber das brisas, seja os nóia que só estão a fim de experimentar ou apenas os curiosos que estão a fim de ouvir relatos e conhecer coisas diferentes. Eu digo isso porque eu encontrei muitos erros de identificação entre datura e brugmansia na maioria dos vídeos, fontes e relatos que eu estudei para fazer esse roteiro. E isso significa, entre outras coisas, que a galera tá consumindo uma planta e chamando de outra coisa. Agora, você sabe por que é tão difícil de diferenciar datura de brugmansia, tanto pela morfologia, ou o famoso jeitão das plantas, quanto pelos seus efeitos psicotrópicos? Isso acontece porque essas plantas, por mais que pertençam a gêneros diferentes, ainda estão dentro da mesma família. Ou seja, apesar de serem coisas diferentes, elas ainda possuem muitas características semelhantes que as colocam dentro da família Solanaceae. Dentro dessa família existem diversos gêneros de plantas que são comestíveis, como Solanum, que são os nossos tomates, ou Capsicums, que são as pimentas. Só que junto delas nós temos vários gêneros de plantas que são extremamente psicoativas ou alucinógenas e, consequentemente, tóxicas. Temos os gêneros Iociamus, Atropa, que inclui a Atropa belladonna, também muito famosa, Mandrágora, que eu nem preciso comentar, Scopolia, Duboisia e, por fim, as duas lindinhas Brugmansia e datura. Por muitos vídeos, fóruns e até lojas que vendem essas plantinhas na internet, são encontrados muitos erros de identificação das trombetas. Isso porque as flores e folhas dos gêneros Brugmansia e datura são muito parecidas. Além disso, a gente aqui do Brasil tem a licença de chamar tudo dessas plantas de trombeta de anjo, porque trombeta é um nome popular que a gente usa tanto para as plantas do gênero Brugmansia quanto datura. Para vocês terem uma ideia, quando essa espécie aqui foi descrita em 1809 por essa publicação que eu não vou me dar o trabalho de ler, chamaram ela de Datura suaviolens. Só que logo depois, em 1818, por uma publicação de nome ainda mais sinistro, reclassificaram ela para Brugmansia suaviolens, que inclusive essa é a espécie mais comum no Brasil. Para evitar confusão, vamos estabelecer que trombetas são as Brugmansias e que as daturas são daturas mesmo. Agora imagina, se mesmo na descrição da espécie a galera não se decidia direito sobre o gênero da trombeta, imagina hoje a quantidade de gente que troca as bolas na identificação. Se elas fossem inscritas aqui no canal do Guia da Floresta, talvez elas até saberiam. Inclusive, se você não é, tá na hora já de se inscrever aqui no nosso canal. Porque existe um segredinho para diferenciar esses dois gêneros, e para isso nós vamos utilizar uma fonte brabíssima, a chave de gêneros de Solanaceae ocorrentes no Rio Grande do Sul. Para você que nunca correu uma chave botânica, é o seguinte: nas chaves você vai seguir por um caminho de escolhas de acordo com a característica da planta que você quer identificar. Nesse caso, esqueça o número 1, já vamos aqui para o número 2, que apresenta duas opções. A opção 2, que seria uma planta com anteras com deiscência poricida apical, podendo se abrir tardiamente em fendas laterais ou anteras com deiscência, ou opção 2 linha, que seria anteras com deiscência longitudinal. Meu jornal, será que eu vou precisar passar por todo esse monte de xingamento e humilhação para correr uma chave botânica? Sim, na maioria das vezes você vai, mas existe um segredinho para não ficar tão difícil. Seguinte, a gente já sabe quais são os dois gêneros que a gente quer diferenciar, certo? Então a gente começa a procurar na chave onde que um deles aparece primeiro. E veja só, a datura e a Brugmansia estão super próximos na chave e só existe um único passo que separa eles: ervas anuais, subarbustos, flores eretas, cálice frutífero circunciso, anelas e reflexo do fruto. Calma, antes de se perder nesse monte de informação, vamos tentar filtrar alguma característica fácil de distinguir a olho nu. E veja bem, datura parece ter um fruto tipo cápsula espinescente ou tuberculada. Já a Brugmansia possui fruto do tipo baga. Ou seja, usando um jeitinho aqui nessa chave botânica, já podemos concluir que uma das principais formas de diferenciar esses dois gêneros é que a datura vai
ter frutos sinistrões, cheios de umas estruturas parecidas com espinhos. Já a Brugmansia vai ter uns frutinhos mais lisinhos. Tá, mas esses dois aí são gêneros. Eu quero saber mesmo qual a espécie de trombeta que dá a brisa. Olha, primeiro que é melhor você ir com calma se você estiver procurando essas plantas por conta da brisa. Segundo que do gênero Brugmansia são aceitas 9 espécies ao redor do mundo, sendo que a mais comum em terras brasileiras, que aqui em Curitiba, por exemplo, é praga na maioria dos rios da cidade, é a Brugmansia suaviolens. Já para o gênero Datura existem 14 espécies aceitas, sendo a Datura ferox, metal e stramonium as mais conhecidas e utilizadas. Mas é provável que qualquer espécie de ambos os gêneros tenha potencial psicoativo, então é melhor tomar muito cuidado. Vale ressaltar que do gênero Datura nenhuma espécie é considerada nativa brasileira, ou seja, todas foram introduzidas no Brasil pelo homem em algum momento da história recente. Inclusive uma delas, a Datura stramonium, se tornou uma invasora de pastagens e é conhecida também como figueira do demônio, erva do diabo ou estramônio. Aspectos farmacológicos. Todas essas plantas, Brugmansia, Datura, stramônio, belladonna, são solanáceas recheadas de alcaloides tropânicos como a atropina e escopolamina, que têm um mega potencial medicinal quando utilizados em pequenas doses, mas que se acontecer overdose, os efeitos físicos e psíquicos podem ser irreversíveis. Inclusive, eu acredito que você deve curtir esses vídeos de planta estranha, né? Então aproveita esse momento para tomar um gole d'água, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para não perder os próximos vídeos de plantas sinistras que a gente vive soltando por aqui. Inclusive, eu já vou deixar uma deixa aqui para você. Depois de acabar esse vídeo, dá uma olhada nesse daqui que fala sobre as árvores mais velhas do mundo. Voltando aqui pro vídeo, a atropina e a escopolamina e outras substâncias responsáveis pelos efeitos alucinógenos dessas plantas são comercializadas hoje de forma legal, tanto nas farmácias do seu bairro quanto em sites bem suspeitos na internet. Só que assim como vários remédios psicoterápicos, o efeito almejado no uso dessas substâncias varia conforme a sua dosagem, ou seja, muitos dos remédios utilizados em casos graves da psiquiatria, como anticonvulsionantes e antipsicóticos, podem ser receitados em doses mais baixas para outros sintomas e doenças mais leves, como por exemplo, baixar febre ou até para cólicas menstruais. Inclusive, eu acredito que descobrir que o teu Buscopanzinho tem uma substância muito parecida na trombeta já vale o seu like nesse vídeo. Isso acontece porque a atropina e a escopolamina são anticolinérgicos. Essas são substâncias que atuam como bloqueadoras nos receptores de acetilcolina no nosso cérebro, que é um neurotransmissor responsável por regular quase todos os sistemas do corpo humano, desde sistema digestivo, respiratório, cardíaco e até o sistema nervoso central. Então, por exemplo, imagina o caso de uma pessoa que está com prisão de ventre. Uma pequena desregulação calculada no sistema digestivo pode ser proveitoso e terapêutico. Só que às vezes essa mesma substância usada para soltar o intestino pode funcionar como um antipsicótico se tomada em doses maiores. E também, se for super dosada, pode levar a uma crise anticolinérgica aguda, onde alguns ou todos os sistemas do corpo humano entram em pane. Tanto que os principais sintomas de uma superdosagem por essas plantas ou remédios industrializados que funcionam como bloqueadores de acetilcolina é a dormência dos membros, midríase, que é a dilatação da pupila, aumento da temperatura corpórea, taquicardia, retenção urinária e alucinações. E sabe por que essa planta é chamada por muitos como erva do diabo? Ou por que existem relatos tão pesados no consumo recreativo da trombeta in natura? Porque quando você toma algumas dessas substâncias de forma industrializada, para alguma coisa que o médico te receitou, querendo ou não, você consegue medir bem a dosagem antes de ingerir. Mas quando você decide fazer 1 litro de chá de uma planta que nasce no brejo para ver uns fractal sinistro, ou para conversar com umas pessoas que talvez não existam, é muito fácil de você errar na quantidade ingerida e só perceber que você superdosou quando você já estiver começando a descolar da realidade. Eu até gostaria de ler alguns dos relatos que eu encontrei para fazer esse roteiro, só que eles são um pouco longos e relativamente pesados, daí eu resolvi deixar eles de fora para não baixar muito o clima. Mas se você curte essas coisas um pouco mais sinistras, já me lança aqui nos comentários para eu saber se vale a pena fazer um vídeo só sobre relatos de plantas psicoativas. Então, se essas plantas podem ser usadas para usos diferentes conforme as suas dosagens, será que as bruxas lá já não estavam realmente certas em usar essas substâncias em baixas dosagens lá embaixo para evitar umas coceirinhas? Enfim, agora você sabe diferenciar esses dois gêneros botânicos com mega potencial medicinal e vale um adendo. Eu não recomendo o uso de nenhuma das plantas mencionadas nesse vídeo
tanto para fins medicinais quanto recreativos. Mas é isso, para mais vídeos de plantas sinistras como a trombeta e a datura, já se inscreva aqui no canal do Guia da Floresta. É nós tamo junto e eu tô te vendo colhendo trombeta no Barigui, então sai fora, piá, valeu e falou!